Lucas capítulo 15, versículo 18 diz, a primeira palavrinha, levantar-me-ei. Durante estas 6 quintas-feiras e hoje a 7ª, Deus tem falado conosco sobre nos levantar. E as palavras que Deus tem trazido até nós, foram palavras que, se nós obedecermos a metade do que Ele disse até agora, nós vamos ser muito mais do que vitoriosos. Muito mais do que abençoados. Porque foram palavras reveladas por Deus, trazidas para os nossos corações e para dirigir os nossos pés, comandar a nossa mente e abençoar o nosso lar e o nosso ministério, a nossa vida em todas as áreas. Mas, ainda nesta noite, Deus tem uma palavra para nós, eu creio. Quando eu olho para esta passagem da parábola do filho pródigo, e este capítulo 15 é um capítulo das coisas que se perdem ou que se perderam. Não é? Primeiro a ovelha perdida, segundo a dracma perdida e agora o filho perdido. Primeiro um animal se perde, segundo uma moeda se perde, terceiro um rapaz se perde. E nós aprendemos várias coisas aqui sobre. Mas uma das piores coisas que tem na vida é você se perder. Você não se achar mais. E aí vem a crise da existência. Vem a crise de quem sou eu. Vem aquela questão de por que estou vivendo, seria melhor não viver, e aquelas coisas que o diabo às vezes abusa e usa. E as pessoas vão se perdendo cada vez mais com tudo isso. E nesse caso, esse pródigo, ele se perde por causa daquilo que ele mesmo se conduz. E a maioria das pessoas se perdem por causa dos caminhos que decidem trilhar. Nesta noite, o Senhor nos dando palavra, quero ministrar sobre o tema: levanta-te e resolva o problema. Qual que é o tema? Mais uma vez. Quando Deus fala com Davi, que está fugindo das suas dificuldades, e Davi até vai escrever um salmo por causa disso, Deus fala para Davi uma frase maravilhosa que nós deveríamos guardar em nossos corações. Manrosamir Mancininha. A palavra que Deus dá a Davi, e ele escreve um salmo, é que a fuga não é a resposta. Fugir não é a resposta. Deixar de continuar não é a resposta, de encarar não é a resposta. Nós temos que tomar decisões e mostrar que verdadeiramente tomamos. Tem gente que diz, eu tomei a decisão de que a partir de hoje não vou fazer mais tal coisa, mas semana que vem está fazendo. Ou seja, mostrou que queria tomar uma decisão, mas que não tomou a decisão. Nós somos pessoas feitas com livre arbítrio. E diante de nós, a vida é uma proposta. Todos os dias que você acorda, as propostas acordam juntamente. Você às vezes desperta sem abrir os olhos, embora acordado com os olhos fechados, e muitos que eu conheço por aí, gostaria de nunca abrir os olhos antes de meio-dia. Faz de tudo. Apaga a luz, fecha a janela. Mas quando a gente acorda, desperta, ainda que os olhos não estejam abertos, já começam as decisões. Abro o olho agora ou não? Levanto e arrumo a cama, ou levanto e faço a higienização e depois volto e arrumo a cama? Já visto a roupa antes de ir ao banheiro higienizar, ou vou vestir depois? São decisões. Decisões. Existe uma briga sobre quantas decisões nós tomamos por dia, mas um desses dizem que nós tomamos cerca de 35 mil decisões no mínimo por dia. Quando você vai num supermercado, por exemplo, cada prateleira é uma opção. Cada prateleira são 20 opções, 30 opções, 40 opções.
Tem gente que vai no mercado para comprar Bombril e compra traquinas. Traquinas é da Nestlé também? Não, né? Mas é boa. A pessoa vai, homem é assim, né? Vai no supermercado e já vai direto. Se ele for comprar macarrão, feijão, ele vai lá onde está o macarrão, feijão e acabou. A mulher, vocês não, mas tem mulher. Se você perdeu terça-feira, vai lá para tu dar uma olhada. Tem mulher que é assim, vai comprar o feijão. Aí chega aqui, sabão. Não. Gente, olha, eu não conhecia esse sabão. Minha filha, o feijão. Mas você viu esse sabão? Minha filha, o feijão. Por isso que compra com certas mulheres, demora 2, 3 horas, mas com o homem é meia hora. Agora tem um lado negativo dos homens. A mulher fala para o camarada comprar pão, ele sabe que falta o café, só compra o pão. Ele sabe que não tem café, aí chega lá com o pão e a mulher fala assim. E aí o pão, está aqui o pão. E o café? Mas você falou para comprar o pão? E parece que ele está com a razão. É assim ou não é? Então tudo isso envolve decisões. Você vai num açougue para escolher a carne, já é um punhado de decisão. Nós somos pessoas que deveríamos fazer cursos para tomar decisões certas. Porque eu nunca vi um povo para tomar decisão errada igual nós. Sim ou não? Quem aqui reconhece que tomou várias decisões erradas na vida? E se tivéssemos tomado as decisões certas? É por isso que muitas vezes o maior inimigo que eu tenho sou eu. Se eu tomar as decisões conforme a palavra de Deus, com certeza eu não vou errar. Só que muitas vezes Deus quer que eu decida por aquilo que eu não quero fazer. E aí eu revelo junto com as minhas decisões algo que sempre vem como siameses: o orgulho. Muitas vezes, ao invés de a palavra de Deus dirigir as minhas decisões, o meu orgulho dirige. As minhas vaidades dirigem. Quando alguém vai, por exemplo, vamos falar de vaidade e de orgulho, no sentido do que o outro pensa. Você está num lugar, olha, escolhe um vestido, fala, esse vestido é lindo. Aí sabe o que acontece? Muitas vezes, a pessoa se imagina dentro do vestido e imagina a concorrente que ela tem, se ela vai gostar desse vestido, vai falar bem ou mal. É uma coisa meio esquisita dentro de nós. Deus quer que nós façamos como este jovem. Não quando ele errou, mas quando ele passou a acertar. Quando ele voltou ao trilho que deveria estar e nunca ter saído dele. Ele disse, eu vou me levantar e eu irei ter com meu pai. E o texto diz, e levantando-se foi. Nós temos que tomar decisões verdadeiras. Muitas vezes nós sabemos que a decisão que estamos tomando vai ter um prejuízo lá na frente. Mas tomamos assim mesmo. Esse jovem tomou a decisão porque ele precisava. Ele está acordando, ele está caindo em si. E as mensagens que Deus tem trazido a nós, sejam elas aqui, ali ou lá, mas sendo de Deus, são mensagens para nos acordar e nos redirecionar. São mensagens que apontam o caminho. São mensagens que apontam uma solução. E não são mensagens que fazem mal para você, fazem bem. Se você olhar para este texto, você vai ver um pai generoso fazendo sempre o bem e um filho mau consigo mesmo, para si mesmo, sempre fazendo o errado, sempre tomando decisões precipitadas. Queridos, se nós ganhássemos 86.400 por dia,
e tivéssemos que gastar no dia, porque se você deixasse para outro dia, não somaria. Como que nós gastaríamos isso? Como que faríamos isso? No início talvez você comprasse muita coisa, mas depois, a nossa vida, nós temos por dia 86.400 segundos para viver. E eles não passam para o outro dia. Tem que ser bem vividos. Tem que ser bem aproveitados. Tem pessoas que perdem a vida por 5 segundos de bobeira, de decisões erradas e precipitadas. Tem pessoas que perdem fortunas por decisões precipitadas, erradas. Por confiar em quem não deveria confiar. Por desejar o que não deveria desejar. Que nesta noite o sangue de Jesus nos lave e nos limpe. Que nesta noite o sangue de Jesus venha sobre nós e arranque de nós tudo que é preciso arrancar, para que possamos, levantados, tomar as decisões certas. Se eu perguntasse, não, vou perguntar, pronto. Quantos aqui pararam de estudar numa certa ocasião e arrependeu porque parou? Irmãos, parar de estudar é uma decisão sábia? E nós sabíamos disso? Mas mesmo assim fizemos? Nós fazemos com a nossa vida muitas vezes a mesma coisa. É igual namoro, jovens. Eu nunca vi as mulheres deste século, desde que eu nasci, a maioria gosta de homem que não presta. Ficar brava comigo agora. A maioria. Não, mas ele é tão bonitinho, mas é malzinho. Não, mas aquele lá é o cara certo. Sabe que não é. Por isso que a cristã, que nós temos que só mulher cristã, ela espera em Deus, confia em Deus, faz a coisa segundo a direção de Deus. Sabe que o cara é mau, sabe que ele não é boa peça, sabe que é namorador, sabe que não sei o que, mas quer ganhar a concorrência para sofrer daqui um pouco. Tome decisões certas, acertadas. Mude a sua maneira de decidir. Pense antes. Sabe, todos nós deveríamos ver aquela placa quando você vai cruzar um trilho de trem lá. O que está escrito lá? Pare, olhe, escute. Vai tomar uma decisão, sabe que tem problema? Pare. Não tome no calor da batalha. Não tome enquanto a poeira está levantada. Você precisa de ver. Pare. Deixa passar esse calor do problema. Agora olhe. Veja os resultados das decisões A, B e C que você possa tomar. Terceiro, escute a voz do Espírito Santo, a voz de Deus, a voz dos conselheiros que Deus levantou para a sua vida. Aí, querida, pode passar, querido, pode passar, que o trem não vai passar em cima. O trem da vida, o trem das coisas ruins não vai passar por cima. Esse filho pródigo, ele perdeu tudo, ele foi um esbanjador. Ele mostrou para nós que na economia financeira ele não sabe lidar. Ele mostrou para nós que na economia de lidar consigo mesmo, com os 86.400 segundos por dia, ele não soube lidar. Mas agora ele está acordando, ele está levantando, ele está pronto para tomar uma nova decisão. Ele está pronto para resolver o seu problema. O Senhor quer falar conosco nesta noite. Levante-se e resolva o problema. Não adianta paliativos, resolva o problema. No caso do pródigo, ele se levanta e diz: eu vou ter que falar para o meu pai que eu pequei contra o céu e pequei contra ele. Ele está reconhecendo que tem pecados. Quantos de nós escondemos os nossos pecados sabendo que pecado não se esconde?
Quantos de nós vamos levando a vida em pecado no banho-maria? Eu costumo dizer que tem pessoas que usam desses pecados como um bichinho de estimação. Compra coleirinha para ele, cuida dele, alimenta ele, trata com carinho ele. Está lá o pecado junto. Pecado mata. Pecado tira o sentido da vida. Pecado nos tira do céu. Pecado tira a presença de Deus de nós. Pecado é a desgraça do mundo. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras de Satanás. 1 de João 3, de 8 a 10, vai ficar claro que as obras de Satanás ali são a vida de pecado, de erros. O Cordeiro de Deus se manifestou para tirar o pecado do mundo. Foi o pecado que matou Jesus na cruz e os nossos pecados que fizeram isso. Cada chicotada, cada momento de dor que o nosso Salvador sofreu foi por causa dos nossos pecados. Pecado é a coisa que você deveria odiar na sua vida. Ame o pecador, mas odeie o pecado. Nós temos que nos levantar para ser santo. Levante-se, tome uma decisão nesta noite, resolva esse problema. Quem confessa e deixa alcança a misericórdia. E tem vários tipos de pecados. Para nós, pecadinho, pecadão, existe sim. Porque tem pessoas que o juízo será maior, porque tinha conhecimento. Então, existem pecados que vão levar pessoas a sofrer mais ainda no juízo. Haverá mais rigor. Não aceite pecadinho, não aceite pecadão. Tudo é pecado nesse sentido, para você se corrigir. Mas quando houver julgamento, dependendo do pecado, o juízo é maior. É o pecado que não nos deixa adorar o Senhor. É o pecado que não nos deixa sentir a presença do Senhor. É o pecado que nos faz odiar o irmão, odiar a irmã, aborrecer de um, aborrecer de outro, guardar mágoa de um, guardar mágoa do outro. É o pecado que nos faz murmurar. É o pecado que nos faz não ter compromisso com Deus. É o pecado que nos atrapalha de entender a palavra de Deus. É o pecado que nos atrapalha de sermos libertos. Nesta noite se levanta e resolva o problema. Turama, suramai. Não, pastor, eu escolhi que eu vou viver na prostituição, no adultério, ninguém tem nada a ver com a minha vida. Não tem mesmo, mas você, pela palavra de Deus, está condenado. E agora quem te ama não é quem te ajuda a pecar, quem te ama é quem te quer arrancar de lá. Nós damos desculpas para manter o pecado, mas não aceitamos o conselho de Deus para uma vida de santidade. Talvez essa mensagem não te agrade, e o propósito dela não é te agradar, é te libertar. Nós temos a mania, no século 21, na altura que estamos da história da humanidade, nós temos a mania de dar tudo quanto é tipo de desculpas para fazer o que é errado e de não aceitar o que é certo. Por exemplo, um obreiro que não está vindo nas orações está sendo omisso. O obreiro que começa a dar desculpas para que não venha e cumpra aquilo que tem que cumprir, está pecando. Está prejudicando a sua família, está prejudicando o seu futuro, está prejudicando o seu ministério, está prejudicando almas.
O dia que alguém aceita ser obreiro, aceitou sofrer, aceitou tomar a cruz de maneira mais pesada, aceitou ser injuriado, caluniado, odiado e perseguido, abaixa, cai, mas aceitou a unção do Espírito, que lhe dará graça para servir o Senhor em todo o tempo. Levante-se e resolva esse problema. As pessoas têm odiado umas às outras nesse tempo. Filhas com mágoas de mães. Filhos com mágoas de mães, de pais. Esposas com mágoas de esposos. Esposos magoados com a família. Levanta e resolva. Deus quer curar a sua casa. Onde tem mágoa não tem cura. Onde tem amargura não tem cura. Levante-se. Trata o problema. Resolva o problema. Não há outro tempo da nossa geração que a gente tanto precisa de Deus quanto hoje. Nós precisamos de Deus hoje mais do que ontem. E amanhã precisaremos mais do que hoje. E buscar a Deus com toda a nossa alma, de todo o nosso coração, é o nosso dever. Levanta e resolve esse problema. Deixa eu falar uma coisa que você vai pensar que é heresia, mas não é. A solução do problema não está em Deus. Porque se estivesse somente em Deus, nós não teríamos problemas. A solução está em você, na atitude que você vai tomar, naquilo que você vai fazer, na maneira que você vai encarar essa palavra e as palavras que Deus tem dito a nós. E é por causa disso que a solução está em nós. Porque Deus está aguardando de nós posicionamentos. Está muito alto aí não? Está ruim aqui para mim. Nós precisamos nos levantar ontem. Kiracandai. Deus tem um projeto do céu para a igreja desse tempo. Deus já nos disse que vai avivar com um avivamento sem precedente. Deus já nos disse que vai fazer uma obra tremenda. Então por que Ele não faz? Porque Ele está esperando você se levantar. Toda glória para quem não tem força para ela, o vai esmagar. Vai pesar demais. Mas toda a glória para quem está levantado, vai fazer ele voar como águia. Você pode entender isto? Você pode entender essa palavra? Ramachandai, Govanai. Deus tem posto vidas na prova. Deus tem colocado vidas diante de circunstâncias e situações. Deus tem trabalhado famílias. Deus tem permitido enfermidades. Deus tem permitido riqueza. Deus tem permitido pobreza. Ele está trabalhando o seu povo. E Ele espera de nós uma coisa: que nos levantemos. Eu vou me levantar e irei ter com meu pai. Levantando-se foi e chegou diante do pai e tratou o assunto. Talvez a pergunta nesta altura seja: você já está disposto a tratar o assunto como deve ser tratado? A coisa é mais ou menos assim: a pessoa fica brigando para não tratar, brigando para não tratar. Aí depois de 50 anos, a pessoa vai, trata e volta feliz. Ainda bem que resolveu. Mas depois de 50 anos, resolva hoje. Resolva agora. Trate agora. Levante-se agora.
resolva agora, está me ouvindo? Resolva agora, não deixa para amanhã o que você tem que fazer hoje. O que é que Jesus disse para Judas, quando estava ali na mesa da ceia e o traidor ali estava? Jesus olhou para ele e disse: o que você tem que fazer, faça agora. É o mal que você quer fazer, resolva e faz agora. Nós temos que aprender uma coisa: se você quer se sujar, vai para a lama agora. Mas se quiser santificar, levanta agora. Alguém entende essa palavra? Deus quer que você seja o que escolheu ser, mas seja de verdade. Ele não vai impedir você de tomar decisões, mas vai nos julgar naquele dia. Ele vai julgar as nossas decisões. Por isso o Senhor nos traz propostas na Bíblia. O se atentamente, se você não sei o que, são propostas, são condicionais. Uma dessas condicionais: eu te proponho a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe a vida para que vivas tu e a tua semente. É uma proposta. O homem pode escolher a morte ou pode escolher a vida. Pode escolher a maldição ou pode escolher a bênção. O conselho de Deus é que escolha a vida, é que escolha a bênção. Mas Ele não vai interferir nisso. E te digo um negócio: se você escolher a vida, terá graça para isso. Porque a vida custa caro. A bênção custa caro. Não, Jesus já conquistou tudo no Calvário, então está todo mundo abençoado, né? Essa conversa para boi dormir. Outro dia um camarada disse assim: vocês que estão falando de avivamento, o avivamento já veio desde o Pentecostes, todos nós temos avivamento. Falar nada não. Se nós estamos vivendo um avivamento com tanto escândalo, que avivamento é esse? Com tanta gente desanimada em muitos lugares, tantas igrejas que já fecharam. Eu louvo a Deus por esta obra e pelo que Deus tem feito. Mas quantas já fecharam? Quantas pessoas desistiram? Quantas pessoas... Isso é avivamento? Nós temos que clamar pelas chuvas torrenciais de Deus. Ele está derramando do Espírito sobre toda a carne, mas cada carne tem que aprender a guardar a água que Ele está derramando. Aramassu, Rebacachandarai. Aleluia. Eu quero em nome de Jesus Cristo te ver levantado. Eu quero em nome de Jesus Cristo te ver cheio do Espírito Santo. Eu quero em nome de Jesus Cristo te ver mais que abençoado. Eu quero em nome de Jesus Cristo que tenhamos um encontro debaixo da árvore da vida na celestial mansão. Aleluia. Levanta e resolve. É isso que Deus quer. Eu gostaria tanto de estudar. Então levanta e dá um jeito. Deus abençoa. Hoje mesmo ouvi um testemunho do irmão que me ligou lá do Rio Grande do Sul. O filho ainda não tinha tomado decisões e tal, mas acabou tomando, desceu as águas, e ele é fruto de um milagre. Foi muito legal o que aconteceu na vida dessa família. Mas tomou decisão, desceu as águas, está alegre com Jesus. Faltava acontecer isso. Aí ele vai e roga a Deus dizendo: Senhor, abre a porta para a faculdade tal, para que eu faça. Só que eu não tenho dinheiro, me dá a bolsa. E se o Senhor me der a bolsa, eu vou fazer parte da mocidade lá da igreja da cidade tal, onde tem a faculdade. O que aconteceu? Está lá, todo mundo pagando e ele não, ele ganhou a bolsa. Tomou uma decisão por Deus, Deus trouxe a manutenção para ele. E se esse menino ficasse sem tomar decisão, você acha que Deus estaria abençoando dessa forma? Tome a decisão, se levante, vá para a sua luta. Se ele dissesse: é impossível aquela faculdade dar uma bolsa, teria conseguido? Não, ele se levantou, ele se moveu. Primeiro ele buscou a Deus, depois ele foi fazer o que tinha que ser feito e está lá estudando para a glória de Jesus.
Levanta! Levanta e vai fazer acontecer com a bênção de Deus. Levanta pela sua família. Levanta pelo seu futuro. Levanta pela sua profissão. Mas muito mais, levante-se pela vida com Deus. Pela glória de Deus. Pela unção do Espírito Santo. Por aquilo que Deus tem na sua vida. Levanta! Interessante que eu imagino o que está no coração desse pródigo, porque ele vai falar para o pai: não precisa nem me receber como filho, me receba como um jornaleiro, mas eu quero ficar aqui, me arruma um cantinho aqui. Quer dizer, ele está receioso, porque sabe do mal que fez. E a surpresa: não, você é filho. Levanta-te como filho. Você é filho de Deus. Pastor, eu acho que não, porque eu sofro demais. É por isso que você sofre, porque é filho de Deus. Deus trabalha conosco. Deus trabalha, Deus massacra, Deus faz tanta coisa. É igual puseram lá no grupo lá foi até o irmão Olavo lá dos Estados Unidos mandou para mim, depois eu vi no grupo de pastores. Que o rapazinho matuto lá da roça, falou assim, o camarada ia pregar, discipular e ninguém entendia muito bem. Aí ele pegou o matuto, foi lá e falou: deixa que eu explico, mais ou menos. Deus faz conosco igual a gente faz com a mandioca. E começou a aula de discipulado. Primeiro, arranca a mandioca da terra. Deus arranca nós do mundo. Aí depois a gente vem com aquelas terras, aquelas coisas, e a maneira que Deus arranca é de maneira forte, bruta. E aí depois ele pega e vai dar um banho em nós, porque a gente vem sujo de terra, como a gente faz com a mandioca. O sangue de Jesus nos lava. Mas não parou por aí. A gente vai descascar a mandioca. Deus tem que tirar a casca nossa. Ei, mas tem uns cascudos por aí que, meu Deus. Tem que tirar a casca, mas não parou por aí não. Agora tem que ralar para fazer a farinha. Tem que tirar depois o veneno. É tanta coisa que ele arruma lá, e é a coisa que Jesus faz conosco. Muitas vezes fica o veneno, e o veneno só tira moendo, pondo aquilo que precisa pôr para tirar como ingrediente. E tem muita pessoa sendo moída e não reconhece, moído e não levanta, moído e não abre os olhos, moído e não tem discernimento. Ei, Deus não está trabalhando com a sua esposa não, Deus não está trabalhando com o seu esposo não, Deus não está trabalhando com o seu pai, com a sua tia, está trabalhando com você. Aleluia. Diga: eu sou a mandioca. Deus está trabalhando, é contigo, meu irmão, é contigo, minha irmã. Ele vai arrancar o veneno, é de nós. Ramadai. Ele quer arrancar de nós o que não presta. E como nós não aceitamos conselho, nunca vi gente ruim para aceitar conselho igual nós. Já viu? Está provado por A mais B que cigarro faz mal para a saúde. Sim ou não? Sim ou não? E os fumantes falam assim: não, eu diz que o cigarro mata lentamente, mas não estou com pressa de morrer. Começa a dar desculpa. No meu tempo era assim. O irmão, causa câncer. Já viu o pulmão de um fumante? Por que Deus fala para não fumar? E nós entendemos pela palavra, porque na palavra não está escrito: não fume maconha, não cheira cocaína, não põe LSD na veia, não. Deus está falando que o que destrói o corpo, se eu fizer isso e destruir o meu corpo, Deus me destruirá naquele dia. E por quê? Porque Deus quer o bem para nós. A gente sabe que o cigarro faz mal e dá desculpa para fumar. Verdade ou mentira? Sabe que a bebida alcoólica faz mal e dá desculpa para beber. Sabe que adultério pode causar morte e dá desculpa para adulterar.
Sabe que não deve trair o marido, não deve trair a esposa, mas dá desculpa, ele não me dá carinho, ele não me dá atenção. Isso te dá alguma justificativa para pecar? Responde. Nada justifica o pecado me mata. Pastor, mas se o senhor estiver na minha história, eu não quero estar na sua história e não quero estar na minha. Mas vamos entrar em Cristo para você ver como a coisa se resolve. Pastor, eu sofro demais na minha vida sentimental. Pastor, a minha vida é uma coisa, é um desastre. Por quê? Precipitações, decisões. Por causa disso você vai viver de braço em braço. Você é limpa, você é de Deus. Espera. Levanta e vai resolver esse problema. Levanta e resolve esse problema. Está gostando? Pastor, ultimamente eu tenho andado muito vazia. Muito vazio. Parece que eu estou desviado, pastor. Então levanta e resolve esse problema. Mas que jeito? Como é que está a sua vida de oração? Ah, pastor, todo dia eu oro 2 horas por dia. E o que você ora? Porque tem gente que não ora. Lamenta. Deus, por que o povo não me ama? Deus, ninguém me vê naquela igreja. Deus, o pastor me odeia. Se tem umas coisas terríveis, mas quando fala que o pastor odeia, então ele é a pessoa mais falsa da igreja. Porque ele está pregando para amar e ele está odiando. Deus, eu acho que tipo de oração você está fazendo? Que palavra está chegando diante do Senhor? Porque o coração que ele ouve é o coração quebrantado e contrito para ele. Como que está a sua vida de jejum? Como que está a sua vida com relação à palavra de Deus? Como que está a sua relação com a internet? Com os sites? Quais são as amizades que você tem escolhido? Como que você trata seu pai, trata sua mãe? Como que você tem tratado o seu esposo? Como que você tem tratado a sua esposa, enquanto nós temos que amar como Cristo? Isso define você. Não são regras. Se você fizer isso por regra, não vai adiantar. Um macumbeiro vai fazer, vai ser a mesma coisa. Você tem que fazer porque ama a Deus sobre todas as coisas. E ao próximo como a ti mesmo. Como que está isso? Pastor, então levanta e resolva agora esse problema. Levanta agora. Na oração de amanhã já esteja na igreja clamando, orando, buscando, chorando, implorando que a glória de Deus volte, que a presença de Deus volte. Quando eu olho para o livro do profeta Ezequiel, aleluia, Deus dá a visão para Ezequiel, que a glória dele com os querubins sobe e vão embora, aleluia, mas quando lá na frente, ele me revela o templo, ele mostra a glória de Deus voltando, Aramassokomai. Por que a glória foi embora? Porque as pessoas viraram as costas para Deus, começaram a idolatrar imagens, figuras, começaram a dizer que Deus não estava vendo nada, que Deus não estava nem aí, e a glória de Deus vai embora. Quando é que a glória volta? Quando o vale de ossos secos recebe a glória de Deus, um exército se levanta, Israel se volta para Deus e a glória volta, Rabacatai. Sabe por que tem gente na igreja que está mais vazio que tudo? Porque fizeram coisas, idolatraram coisas, responderam para certas coisas e perderam a glória de Deus. Quer que ela volte? Comece a adorá-lo como ele merece ser adorado, comece a servi-lo como ele merece ser servido. Volta os seus pés para o trilho da palavra de Deus. A glória de Deus já está chegando aqui. Levanta e resolve esse problema.
pai, eu pequei, eu errei. Me recebe como jornaleiro. Não, meu filho, faça isso não. Você nasceu de mim. E eu te recebo como filho. Você estava perdido, mas foi achado. Eu não perdi aquele que não era meu filho. Eu perdi o meu filho. E estava esperando ele voltar. Por isso que quando você apareceu, eu saí correndo ao seu encontro. Eu não fui ao encontro de um jornaleiro. Eu fui ao encontro do meu filho. Consegue entender isso? E quando foi que isso aconteceu? O pai foi atrás do pródigo. Ele saiu procurando o pródigo. Ele ficou mandando a mesada para o pródigo, mesmo que depois. Foi. O pródigo levantou e foi resolver o problema. A surpresa dele é que quando ele levanta para resolver o problema já está resolvido. Ah, você não entendeu não. Se tivesse entendido, teria dado glória. É isso que acontece quando nós nos levantamos para Deus de verdade. Quando a gente para de dar desculpa. Ah, não vai dar por causa disso, não vai dar por causa daquilo, não vai não sei o quê. Querido, se você não fizer para Deus, pelo menos o que você faz para o seu trabalho, você é uma falsidade. É uma farsa. Deus nós temos que fazer mais. Porque o seu trabalho te dá dinheiro, mas não muda a sua história. E a Bíblia me diz que o pão venha da mão de Deus e ele muda a minha história. Quantos estão aqui na igreja que Deus falou que abriu uma porta de emprego e abriu e você está trabalhando? Levanta a mão. Deus abre porta de emprego. Quantos estão aqui na igreja que tinha uma enfermidade, Jesus curou? Levante a mão. Deus cura na igreja. Quantos aqui tinham um problema sério e Deus resolveu? Levante a mão. Deus resolve problema sério na igreja. E por que não vem para a igreja? Quantos aqui foram salvos na igreja? Levanta e resolve esse problema. Levanta e resolve esse problema. Levanta e resolve esse problema. Outra coisa triste é o marido vir para a igreja e a esposa dar desculpa para ficar em casa. É a esposa vir para a igreja e o marido dar desculpa para ficar em casa. Outra coisa triste é a esposa ter que ficar, vamos para a igreja bem. Não gosto desse negócio de bem, não. Amor. Vamos para a igreja. Não, eu não acho que... Calça frouxa. Tem que terminar. Levanta, homem. Traz a família para a igreja. Se não gosta dessa, vai para outra, desde que seja sério. É assim que Deus guarda, é assim que Deus vai guardar nesse tempo tão difícil. Aqui não tem droga. Aqui não tem prostituição. Aqui não tem adultério. Aqui não tem bebida alcoólica, não tem tabagismo. Tem a glória, tem a presença de Deus. Levanta, resolve esse problema. Eu era do mundão, solto nesse mundão terrível, perdido. As coisas no mundo, meus irmãos, é uma traição. É amigo ficando com a namorada do outro amigo. É amiga tomando o namorado da amiga. Sim ou não? Aí você está tão amigo, descobriu o segredo que contou para o outro. É uma miséria. Vem para Jesus. Vem para Jesus. Levanta e resolve esse problema. E quando estiver na igreja, anda com pessoas espirituais. O pródigo recebeu o abraço do pai. E o pai disse assim: vamos matar o cordeiro, o novilho cevado, e vamos fazer uma festa. Toda vez que você se levanta para resolver o problema
o problema já está resolvido e a festa já está marcada. O problema está resolvido e a festa está marcada. Se não for aqui, vai ser lá nas bodas do Cordeiro. Levanta-te, aproveita esta campanha, não deixa para amanhã. Levanta-te agora e resolva os problemas que ficaram para serem resolvidos. Tudo que você ouviu nas mensagens, levanta hoje, resolva hoje, se renda para o Senhor Jesus hoje. Seja cristão verdadeiramente, tenha aliança com Deus, corta toda e qualquer aliança com o pecado, odeia o pecado, tenha nojo do pecado, se levante para viver em santidade com esse Pai generoso, maravilhoso, que te chama para casa de volta. Fique sobre os pés. Se esta é a hora de tomar decisão, qual é a decisão que você vai tomar? Pastor, eu sou um fracasso na minha história. Então a partir de hoje vai ser um sucesso. Se levantar e resolver esse problema. Escute, ninguém tem culpa dos seus fracassos, a não ser você. Então, quando depender de você, tenha paz com todos. Então, quando você sabe que tem um problema para resolver e você se levanta e resolva, você vai descobrir que não dependia de ninguém, a não ser de você. Curve a sua cabeça. Você se levantará para quê? Para resolver ou para continuar tratando, cuidando de porcos? O pródigo levantou várias vezes para dar alfarrobas, as bolotas aos porcos. Levantou manhãs, quem sabe desesperado, angustiado, não tinha mais dinheiro, foi tudo embora, os amigos foram embora, o pai agora está longe, a família está longe, está vivendo como um pedinte, porque desejava comer as alfarrobas que se dava aos porcos, mas ninguém lhe dava nada. Então ele se levantava para nada, se levantava, cuidava dos porcos e sofria sua fome. Se levantava, cuidava dos porcos e tinha que suportar o seu mau cheiro. Mas um dia, ele levantou para algo diferente. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Vou resolver o problema que eu tenho que resolver e que já deveria ter resolvido. Eu não sei quantos quilômetros aquele jovem caminhou, eu só sei que ele andou todos os quilômetros necessários. Eu não sei o que passou na cabeça dele durante todo o trajeto, eu só sei que ele, quando chegou lá, ainda estava decidido. Nada durante o trajeto dissuadiu ele. Ele chegou posicionado, decidido a fazer a mesma coisa que decidiu lá dentro do lugar onde se cuidava dos porcos. Deixa eu te dizer uma coisa. Talvez você se sinta no lugar como quem cuida dos porcos. Você está nesse lugar exatamente. Tome uma decisão agora e venha ao Pai. Saia do seu lugar e venha ao lugar do Pai.
No seu lugar você perde, no lugar do Pai você ganha. No seu lugar você não tem o que comer, no lugar do Pai, onde o Pai reservou, você tem o que comer. No seu lugar você não tem o que vestir, mas no lugar do Pai você tem o que vestir. No seu lugar você não tem aliança, mas no lugar onde o Pai está tem aliança. No seu lugar não tem nem bolotas para comer, mas no lugar onde está o Pai você tem um churrasco, você tem um cordeiro. A proposta desta noite é a proposta do: vinde a mim todos vós que estáis cansados, venha ao meu lugar, saia desse lugar de morte, saia desse lugar de pecado, saia desse lugar de fracasso, saia desse lugar da fome. Venha a mim, venha experimentar uma nova vida, uma realidade diferente desta que até hoje você experimentou. Tem luta? Tem. Barreiras? Tem. Mas tem cordeiro, tem vestes novas, tem sandálias novas, tem aliança do céu. Medite o que você precisa fazer. Eu vou meditar também. Medite no que você tem que se levantar. Medite. Medite. Queira, em nome de Jesus. Deus está falando com a pessoa que queira confessar hoje. Pare de enganar você. Os olhos de Deus não se fecham e tudo vê. Pare de atrapalhar a obra e a sua vida. Confessa, deixa, tem perdão. Rompa com este envolvimento que tu sabe que não está certo. Pare com isso, não seja a desgraça da sua história. Seja o canal para que Deus te abençoe. Até quando haverá uma voz de convocação e ouvidos que se fecham? Até quando o Senhor dirá e nós não ouviremos? Até quando o Senhor estenderá as suas mãos e nós viraremos as costas ainda? Levanta-te, resolva o problema. Levanta-te, resolva a sua história. Levanta-te, resolva o problema da sua casa, resolva o problema. Eu fui criado com meu pai, tão carinhoso. Eu tinha tudo, paz, amor era demais. Mas um dia, sem pensar, caí no mundo. Me enganou o inimigo tão sagaz. A minha parte da herança peguei toda. Meu pai me olhando tão tristonho a chorar, dizendo: o meu filho amado vai embora. Eu fico orando para um dia ele voltar. Vou me levantar e dizer ao meu pai: pequei contra ti, não mereço viver.
Eu não sou digno de ser chamado filho seu, Pai. Perdoa-me. Mas o amor que o meu Pai tem por mim é bem maior do que tudo que eu fiz. É maior que as drogas, é maior que a bebedice, é maior que a prostituição. Me encontrando, me abraçou, me perdoou. Hoje eu sou feliz. Oh, mana. No mundo eu pensava que tinha amigos, gastava tudo, só queria o meu prazer. Até os porcos tinham os seus alimentos, e eu sem nada já não tinha o que comer. Se eu voltar, talvez meu pai não me aceite, mas vou tentar, quem sabe ele me perdoou. Ao avistar a minha casa ainda longe, meu pai alegre veio correndo, me abraçou. Vou me levantar e dizer ao meu pai: eu pequei contra ti, não mereço viver. Eu não sou digno, eu não sou digno, eu não sou digno, meu Pai. Perdoa, 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 perdoa. Mas o amor que Jesus tem por mim é bem maior do que tudo que eu fiz. É bem maior, bem maior. Me encontrando, me abraçou, me perdoou. Hoje eu sou feliz. Ele me abraçou, beijou o meu rosto, me abraçou com um abraço de pai, um abraço de pai. Hoje eu sou feliz. Obrigado, Jesus, nós estamos aqui na sua casa. Obrigado, meu Deus, eu estou aqui. Oh, meu Deus, hoje eu sou feliz. Levante suas mãos, fale algo com este Pai maravilhoso. Nesta parábola tem o filho pródigo, que representa os publicanos e pecadores. Tem o irmão do filho pródigo, que representa os fariseus, os saduceus, os religiosos. Mas tem um Pai generoso, que quer curar todos estes, que quer salvar todos estes. Quando ele decidiu vir aqui, ele veio sabendo quem nós éramos. Por isso ele deixou claro: eu não vim para outros, senão para os doentes, para os pecadores. Mas tem um negócio: eu liberto todos, salvo todos, transformo todos. Esse Pai é generoso, e Ele está com as mãos estendidas nesta noite. Canalamai, levante-se agora, levante-se agora, levante-se agora e resolva o problema. Só depende de você. Resolva o problema, resolva agora. Enquanto você vai falando com o Senhor, aleluia. Diácono Pedro Henrique, mais um teste. E o Senhor, achando em ti aquele que se levantou e resolveu, Ele vai te elevar a um degrau a mais.
Os olhos do Senhor estão sobre ti. E o Senhor está esperando assistir o que tu farás nesta prova. Barbagaim Baru Hashamai. Remiandará Cateruitamai. O Senhor está falando com obreiros aqui, não me deixe rejeitá-los, pois eu quero aprová-los, levantá-los e usá-los. Foi para isso que vos converti e vos trouxe a este lugar. Xarabacandaramai. Enquanto você fala com Deus, tem alguém nesta noite que gostaria de entregar sua vida para Jesus ou reconciliar com Ele? A partir desta noite, se entregar para que o Senhor Jesus seja seu único Senhor e Salvador, para que Ele te receba de volta como o Pai recebeu esse pródigo. Se tem alguém que quer fazê-lo de todo o coração, então levante a sua mão como sinal nesta noite que você está reconciliando ou entregando a sua vida para Jesus Cristo, o Filho de Deus que morreu por nós na cruz do Calvário. Turabah, Turamah. É o seu momento, é a sua decisão. Levanta e resolve esse problema. É o melhor de todos problemas a serem resolvidos. Rabashu Ramai. Se tem alguém pela internet também, o apelo é para você. No Facebook, com vídeo aberto, escreva seu nome nos comentários e saberemos que está entregando sua vida para o Senhor. Aqueles que estão aqui também e se sentem, de certa forma, e falo isso com temor e tremor, dentro dos seus quintais, cuidando de porcos, afastados, parece que ninguém lhe dá nada. Tome uma decisão nessa noite. É você que sai daí. É você que sai daí. O Pai continua com os olhos abertos esperando seu retorno. Com relação ao Pai está tudo resolvido. Agora levanta-te e resolve esse problema. Guramasu Rabara Sharamandarai. Fale com o Senhor. Fale com o Senhor. Senhor Deus Todo-Poderoso, ministrei a palavra debaixo de toda guerra espiritual, mas ela foi dita. Agora eu lhe peço que seja o teu Espírito quem convença, quem trabalhe tudo que foi dito nesta campanha, tudo que foi anunciado. Trabalha conosco, Senhor. Tira de nós as ignorâncias e arrogâncias, a dureza de coração. O Senhor quer um povo de coração quebrantado, contrito, voltado para Ti. Trabalha, Senhor. Cura os lares, cura as famílias. Receba os pródigos que nesta noite estão se voltando para Ti e estão caminhando de volta à casa do Pai, ao centro da Tua vontade. Trabalha, Senhor. Trabalha, eu lhe peço. Em nome do Senhor Jesus, Senhor. Em Teu nome. Faça com que vidas aqui sejam lavadas por causa das decisões que estão tomando. Que vestes venham dos céus, calçados dos céus, aliança dos céus. E que haja cura, que hajam mudanças,
E essa pessoa que está em pecado não tem a coragem de sair daqui sem confessar, Senhor. E não atrapalhe mais a obra, porque foi chamado para ajudar e não para atrapalhar. Abençoe agora. Nós pedimos, nós oramos, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém.